vocês estão? Desde já eu peço que vocês deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Comentários é tão bom quando a gente recebe, nem que seja um oi. É muito bom, tá, gente? E é isso, mas sigamos, né? Estamos fazendo uma série de 4 vídeos. Bom, deixa eu voltar aqui. Estamos fazendo a série de análise de Os Demônios. Já temos na playlist 7 vídeos, tá? Esses 7 vídeos, eles vão pegar o contexto político, social, o crime real, então tudo já está lá com 7 vídeos gravados, tá bom? Agora a gente está fazendo uma nova sequência porque dividimos em 2 momentos. Esse primeiro momento, né, do contexto histórico, político, social, e agora a gente está trabalhando com a arquitetura simbólica de Os Demônios. Então serão uma série de 4 vídeos. Este já é o segundo vídeo, mas tudo isso fica na playlist de Os Demônios, tá bom? Lembrando que estamos fazendo esses vídeos com base na obra de Joseph Frank, a biografia monumental de Joseph Frank. Depois a gente vai usar aí também um outro teórico, né, o Nikolai Tirkov, mas agora essa série de 4 vídeos comentando sobre a arquitetura simbólica, vamos utilizar ainda o Joseph Frank. Bom, e no vídeo anterior ficou montada, então, essa arquitetura simbólica aí, né, gente, de Os Demônios, né? Então, o Stavrogin como o impostor, o pretendente que aspira ao trono de Deus, né? E a acusação que está inscrita na própria trama, né, gente? A de que os idealistas, né, sonhadores ali dos anos 40, geraram os destruidores que vêm depois. Então, o Stepan Trofimovich, ele foi o professor de Stavrogin, né, até os 16 anos. Até os 16 anos, o Stavrogin tinha o nosso Stepan Trofimovich como professor. E é dessa relação de mestre e discípulo que a gente vai partir agora aí, dando sequência aos nossos comentários, né? Então, para entender como se forma este homem aí por trás da máscara, né? Este homem, no caso, o Stavrogin, né? O nosso protagonista. Bom, no caso do Stavrogin, tem um detalhe importante, né? Neste livro, todos os detalhes são importantes, tá, gente? Um idealista liberal dos anos 1840 é o pai espiritual de um tipo, no caso o Stavrogin, né, Stavrogin, que é um tipo byroniano, tá? E aí vale a gente explicar que esse tipo, né, vale a gente explicar esse tipo numa frase, porque ele organiza aí o personagem, né? O herói byroniano é aquela figura sombria e orgulhosa que a poesia de Byron pôs na moda ali no início do século XIX, né? Um homem superior, entediado, em ruptura com o mundo e com Deus, e quase sempre marcado por uma culpa secreta, né? É um tipo que pertence, na verdade, às décadas de 1820 e 1830, né? Então, por isso, é um anacronismo, né? O byronismo de Stavrogin, ele perde até um pouco da força simbólica quando ele vira só uma relação aí de aluno e professor. Só que não é isso que vai acontecer, tá, gente? Dostoiévski, nosso gênio, ele consegue tornar essa relação humanamente
convincente, né? Ele nos convence do começo ao fim, né? Então, o que passa aí de um para o outro é uma tradição, né? A tradição do idealismo metafísico e religioso, né? Mas essa tradição metafísica e religiosa passa contaminada por todas as instabilidades ali, né, gente, do caráter do Stepan Trofimovich, né? Então, o personagem, né, ele exerce uma influência ali mórbida sobre este menininho, Stavrogin, que é impressionável, né? Porque toda criança é impressionável, né? Então, um exemplo ali, né, da obra, né? Mais de uma vez o Stepan Trofimovich, ele acordava o amiguinho dele, Stavrogin, que tinha 10, 11 aninhos, no meio da noite, só para desabafar ali, chorando, algum sentimento ferido, ou para revelar ali algum segredo da casa, sem perceber, né, gente, que aquilo seria completamente inadequado, né? Então, né, o preceptor, né, no caso o Stepan Trofimovich, ele transmitia ao menino Stavrogin toda a sua incerteza moral, toda a sua instabilidade, né? Sem oferecer nada de positivo em troca que pudesse neutralizar ali aquele efeito, tá bom? Então, o resultado disso é um vazio, né? Um vazio doloroso aí no centro, no coração, digamos assim, e na mente de Stavrogin, né? Então, o Stepan Trofimovich, ele tocou o coração do menino nas cordas ali mais fundas da sua alminha de criança, né? Despertou nele aí a primeira sensação ainda indefinida, porque ele era uma criança, né? De uma melancolia, né? Uma melancolia eterna, quase sagrada, né? Aquele tipo de melancolia que uma alma escolhida, depois de conhecer esta melancolia, nunca mais trocaria por uma satisfação barata. Deixa eu tomar uma aguinha agora. Bom, voltando, né? E é isso que vai definir Stavrogin no ponto de partida, né, gente, da nossa obra. Ele é uma personalidade lançada aí na busca de um absoluto, só que um absoluto indeterminado, sem forma, o Berdyaev diria informe, né? E dessa falta de um objetivo positivo é que brota a sua perversidade, né? Então, a busca de Stavrogin é uma experimentação espiritual, mas ela é voltada inteiramente para si mesma, né? Inteiramente fechada dentro do seu próprio ego, né? E é justamente por isso que ele é incapaz de se submeter ao absoluto que estaria procurando, né, gente? Então aí temos as nossas maravilhosas contradições dostoiévskianas, né? Então ele quer o absoluto, mas ele não consegue se entregar a nada, né? Ele fica preso ali dentro de si mesmo, né? Então, essa contradição fica muito evidente desta personagem, né?
Então, nessa primeira aparição ali do personagem, né, o Dostoiévski vai insistir em algumas coisas ali para que a gente vá entendendo como funciona a mente de Stavroguin, né? Então, ele insiste numa pura gratuidade de um comportamento escandaloso de Stavroguin, né? Que não dá para ser explicado por motivos assim somente triviais, né? Tem algo ali de misterioso, né, na violência dele, sobretudo ali no gosto que ele tem pela sua própria degradação, tá? Então, foi exatamente essa gratuidade, né, esse desafio sem motivo às convenções que fascinou, inclusive, isso o Joseph Frank comenta, né, o André Gide, né, francês André Gide, na leitura que ele fez de Dostoiévski. E aqui eu já faço um adendo dizendo que faremos um curso, aulas, né, eu chamo isso de curso e de aulas porque é isso que são, né, gente, só sobre a leitura de André Gide, gente, vai ser maravilhoso, né? Mas isso o canal tem que bombar, senão fica difícil, né? Bom, mas voltando aqui, né? Então, os episódios ali do retorno do Stavroguin, né, à cidade, vão levar isso ao extremo, né? Então, tem 3 cenas que são ali, 3 cenas pequenas, mais uma vez, gente, muito engraçadas, né? Porque Dostoiévski, de fato, ele se esmerou aí no humor, né? Então, vamos falar um pouquinho delas porque é importante, né? Então, sem aviso nenhum, o Stavroguin, ele puxa o nariz de um velho, né? Um senhor ali inofensivo, um sujeito que vivia dizendo que ninguém o levava no bico, né? Ninguém o levava no bico, não sei o quê. E aí, no calor de um instante, é, é, ele vai e faz isso. E num outro calor de instante, ele beija ali com paixão a bela esposa do seu amigo Liputin, né? Na frente de todo mundo, constrangendo a todos que estão ali. E um outro momento, né, que ele convocado ali pelo governador da província, que era um parente distante, né, para dar uma explicação, ele se supera e morde ali a orelha do homem. E isso depois vai acabar até num duelo, né? Mas enfim, é, cada um desses gestos é a mesma coisa, gente. É Stavroguin rejeitando qualquer tipo de freio, né? Nada pode limitar a autonomia absoluta da sua obstinação, né? Então, quando ele desaba ali numa febre, que ele tem uma febre cerebral, sempre temos febres, né, nos livros de Dostoiévski, a febre, ela é a palavra que vai definir aí todas as crises desses personagens, né? Então ele num acesso de febre, o próprio narrador desconfia muito daquela febre, né? Então e achava que aquela febre poderia ser uma conversa ali para boi dormir, um papo furado, né? Bom, a primeira descrição do Stavroguin, ela trabalha também nessa mesma direção, né? De tudo nele parece assim bonito demais e aí acaba por essa beleza exagerada sendo artificial, né? Então os cabelos são negros demais, os olhos são claros e tranquilos demais, a pele dele é suave e branca demais, os dentes como pérola, os lábios como corais, né? Então é uma beleza de pintura, né? Uma beleza de pintura. Só que ao mesmo tempo tem algo de repugnante nesta beleza, né? Diziam que o rosto dele lembrava máscara, uma máscara. E esta é a palavra exata, né?
Então, a beleza de máscara do Stavroguin é a beleza dos vampiros, né? O Joseph Frank salienta isso, né? A beleza dos vampiros e dos demônios ali da ficção gótica, que por sinal Dostoiévski gostava muito, né? Então, ele é um cadáver vivo, né? Uma beleza sobrenatural que funciona ali apenas como uma fachada, né? Porque por trás desta beleza descomunal vai ali aparecer o horror, o mal, né, gente? Então, o Joseph Frank, ele chama a atenção para uma mudança importante também nessa imagem, né? Que pode passar despercebido, mas é importante aqui para a nossa análise, né? Anos depois, porque o Stavroguin viaja, fica fora muitos anos, aí quando o narrador, né, quando o Stavroguin volta e o narrador volta a vê-lo, né, de novo, cara a cara, algo vai se alterar nessa percepção, né? Então, e aí ele vai dizer, né, que dessa vez ele parece terminantemente belo, né? Sem aquele olhar da máscara, né? E o narrador aí se pergunta, narrador cronista, né? Porque o tempo todo ele diz que ele é um cronista, né? Então esse narrador cronista, ele se pergunta se não seria um pensamento novo ali brilhando no olhar do nosso Stavroguin, né? Bom, e aí é o momento em que o Stavroguin decide superar ali o seu próprio passado, né? E ele decide se humilhar em público, decide por isso, né? Então ele quer reconhecer o casamento secreto dele com a coxa Maria Lebiadkina, ai, os nomes, né, gente? Maria Lebiadkina. Depois vamos fazer vídeo sobre essa personagem, né? E quer também confessar que violou uma criança, a Matriocha, que também depois vamos explicar melhor isso. Então, ao buscar o perdão, ele espera aí se salvar da sua loucura que ele pressente que está chegando, né? Bom, então é nessa situação que a gente vai chegar a este núcleo moral da personagem, né? No plano ali puramente pessoal, o Stavroguin, ele é definido por uma luta, tá, gente? Uma luta desesperada, né? A luta para vencer o egoísmo da própria obstinação, né? E alcançar um estado ali de verdadeira humildade, né? Então, por exemplo, né, o primeiro sinal aí dessa ideia nova, né, é o autocontrole, né? Então, quando a personagem Chatov, né, o Chatov, provoca ele em público e dá uma bofetada nele na frente de todo mundo, o Stavroguin, aquele mesmo que puxou o nariz do outro, que, enfim, ele se segura, né? Ele não reage, né? Só que logo em seguida ele mente ali sobre a relação dele com a Maria, né? A Maria Lebediakina. Ai, que nomes difíceis, né? Então ele quer revelar aquilo, mas nas condições dele, do jeito dele e na hora que ele decidir, né? Então essa vai ser uma primeira pista para um julgamento que vem depois, né? Um julgamento que vem depois, um julgamento feito por Tikhon, né? No capítulo que infelizmente na época não foi publicado e só depois na União Soviética, que vai, quando já era a União Soviética, né? Que vão deixar que haja a publicação da obra com este capítulo, mas aí acredito eu que como um apêndice. No Brasil, a tradução do Paulo Bezerra, o apêndice do capítulo do Tikhon é um apêndice no final, né? Então, Tikhon percebe
que o egoísmo de Stavrogin não foi vencido ali por essa nova resolução dele de se tornar uma pessoa melhor, né, mais humilde. Ele só assumiu uma forma mais sutil, assim, a forma de um martírio encenado, né, um martírio de desprezo que é cuidadosamente encenado pelo Stavrogin, né? Ou seja, né, até a humildade dele é uma pose, né? Até o gesto de se rebaixar em público ali vira uma performance do seu próprio ego, né? É a impostura chegando ao último nível, né? O nível que ela se disfarça ali de o que o Joseph Frank fala, se disfarça de santidade, né? Mas para situar assim, historicamente esse personagem, gente, o Dostoiévski compara o Stavrogin com uma figura conhecida, tá? Um decabrista lendário, o Lunin, né? Os decabristas, né, rapidamente, né, foram jovens oficiais nobres aí que se rebelaram contra o czar, né, em 1825 e que ficaram ali na memória russa como o símbolo aí de uma geração, tá, gente? Uma geração, símbolo de uma geração que era aristocrática, mas corajosa, porém trágica, né? Então, ao ligar ali o Stavrogin a esse grupo e a esse período, né, o período do byronismo russo, que é o período de Evgeny Onegin, né, do Pushkin, né, e do Pechorin, agora o outro Pechorin, né, de Lermontov, Dostoiévski. No outro vídeo eu falo um pouquinho, tá, dessa diferença dos Pechorins, né. Dostoiévski tenta compensar o próprio anacronismo ali que acontece na trama, né? E vale lembrar que o Onegin e Pechorin não são pessoas reais, né? São personagens aí, os dois grandes, né, heróis byronianos da literatura russa, né, gente? O de Pushkin e o de Lermontov, né? E eram, enfim, aqueles jovens ali superiores e entediados que não encontram lugar ali no seu próprio mundo, né? E o efeito é que o Stavrogin, ele aparece como um desenvolvimento aí contemporâneo, né, naquele momento do mesmo tipo, né? Um avatar aí mais recente dele na cultura russa, tá? Só que com uma diferença, né? Uma diferença significativa, né, gente? Os byronianos do passado, né, os tipos predatórios ali, como o crítico Grigoriev chamava esse tipo, né, byroniano, pelo menos eles tinham ali um prazer na própria força, né, que eles tinham, né? Eles tinham consciência ali da sua própria superioridade, né? Já o Stavrogin não, ele seria capaz ali de fazer as mesmas proezas ousadas, mas ele faria sem nenhum deleite, né? Ele faria apenas por uma necessidade desagradável, é bem esse termo que é usado, né? De um jeito ali indolente, entediado, né, gente? Entediado. Talvez ele tivesse, inclusive, né, até mais raiva, né, interior, a raiva dele, do que aqueles byronianos lá, aqueles cavalheiros do passado, né? Só que a raiva dele é uma raiva fria, né? Uma raiva de um psicopata. Essa palavra eu que estou usando, tá, gente?
tranquila, né? E se dá para dizer assim, que seria até uma raiva com uma sensatez, né? Que é no fim algo até mais repugnante, né? Algo que mais próximo aí desses perfis que hoje chamamos de psicopáticos mesmo, né? Então, essa é a chave aí do demonismo de Stavrogen, né? Em Stavrogen, né, todas as fontes de um sentimento humano simplesmente secaram, não existem, né? Então, o demonismo dele é de um racionalismo ali total, né? E esse racionalismo que esvazia a vida ali de qualquer significado, de qualquer valor e que, por isso, já não consegue mais nenhuma reação direta, né? Nenhuma reação instintiva, né, gente? Nem diante dos apelos ali mais primitivos, né? Ele não sente nada, ele não sente nada. E é por não sentir mais nada, né, que ele é capaz de tudo. Olha que coisa forte, né, gente? É realmente impressionante o que o Dostoiévski faz com esta personagem, né? Muito impressionante e muito atual, né? Então o Joseph Frank aproxima esse retrato de uma figura de Byron que é o Manfredo, né? Então as razões do desespero de Manfredo, elas são outras, né? O crime dele é um crime de incesto, né? Que de certo modo lembra aí a violação da inocência ali cometida pelo Stavrogen. E mais uma vez temos uma buzina ali do lado de fora, mas tudo bem. Só que o crime de Manfredo é um crime passional. É um crime passional. Mesmo assim, a forma como o Manfredo se descreve ali, ela serve para o Stavrogen como uma precisão ali impressionante. Então, o Manfredo, né, ele diz mais ou menos que o bem, o mal, a vida, os poderes, as paixões, tudo o que ele via nos outros seres passou por ele como uma chuva na areia, e que ele sente, né, a maldição de não ter nenhum medo natural, né, nenhuma pulsação ali que bata com esperança ou com desejo, né, nenhum amor secreto ali por alguma coisa terrena, né? E é exatamente esse, né, gente, o estado do Stavrogen, né? A gente vai lendo e vai percebendo exatamente esse estado, né? Um homem para quem tudo escorreu ali como essa chuva na areia, né? É muito perceptível ali a falta de sentido total da personagem Stavrogen. E é desse homem ali seco, desse homem oco, vazio, é que vão brotar os demônios aí do nosso livro, né? Porque o Stavrogen, ele não age sozinho, né? Ele vai contaminando ali tudo em volta dele, né? Então, cada ideia, e aqui a ideia é algo muito importante em Dostoiévski, e depois faremos vários vídeos sobre a ideia em Dostoiévski, né? Então, e já temos vídeo no canal do Berdiaev falando sobre as questões da ideia em Dostoiévski. Se você quiser aí complementar esse vídeo, você pode ir lá nos vídeos do Berdiaev. Então, cada ideia que ele plantou ali nos outros virou um demônio ideológico, né?
que agora vive e obseda, né, os discípulos dele, porque ele vai ter vários discípulos, né? E é para dentro dessa engrenagem aí que a gente vai entrando cada vez mais, né? Então, a segunda parte do romance, ela vai concentrar a ação numa série ali de visitas, né, que o Stagrovin vai fazer, né? Ele vai até o Kirillov, ele vai até o Chatov, ele vai até os Lebedyatkin, que é o irmão, e a Maria Lebedyakina, né? Que é a coxa com quem ele casou, e cada uma dessas visitas vai iluminar algo que é dele mesmo, né? Como se fossem pedaços dele mesmo, né? Pedaços que ele descartou, né? E que virou ideia e que virou destino em outra pessoa. E é por aí que a gente vai seguir nos próximos 2 vídeos falando sobre a arquitetura simbólica desta obra magnífica de Fyodor Dostoiévski. Tchau, tchau e até a próxima.